e de uma maneira muito especial, ouvirmos também a sua voz através do estudo da Bíblia. Quero saudar também aos nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela rede social, pelo YouTube, que aí onde você está, você possa sentir o toque especial do Espírito Santo e saiba que aqui é o seu lugar. Sei que, como citado na oração, o dia foi muito corrido para os nossos irmãos, muitas atividades no final de semana, e às vezes, por morarmos distantes do centro, optamos por ficar em casa, adorando em casa, assistindo o culto, mas aqui também é bom estarmos juntos em união. E que bom que você veio aqui esta noite. Esta que é a última noite da série especial, do domingo especial, que tem como título Jesus, um milagre em minha vida. Nós, durante esses domingos anteriores, estivemos estudando milagres de Jesus, lições para a nossa vida a partir da perspectiva dos milagres que Ele realizou, fazendo os links com outras questões do nosso dia a dia, da nossa conduta, da origem do mundo, da origem do mal, e foi uma bênção, acredito. Para mim, pelo menos, pregando, os dias que eu não estive aqui, estive pregando nas outras igrejas, e aqui o pastor Eronildes também esteve, e a partir sem ser esse próximo domingo, que começaremos a nossa jornada da Semana Evangelística, da Semana Santa, com o tema Marcas de Cristo, será o tema que nós estudaremos aqui a partir do próximo sábado. No outro sábado teremos, dia 13 de abril, uma linda cantata especial, com coral aqui, dia 13, e sim, no outro domingo, dia 20, daremos início a mais uma série especial, com o tema Cenas do Santuário. E aí vamos estudar um pouco acerca do santuário de Deus. Será que foi só para o Antigo Testamento, só para o povo judeu ali no Oriente Médio? Será que existe um santuário no céu? Só os adventistas que falam acerca disso? É o que nós estudaremos a partir do dia 20 de abril. E você é nosso convidado especial. Na quarta-feira teremos uma linda festa aqui na igreja, haverá batismo aqui, 2 queridos estarão se batizando, e no sábado então estaremos iniciando a Semana Evangelística Marcas de Cristo, e você é nosso convidado especial. Mas vamos lá, vamos ao que viemos aqui fazer esta noite, ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Pegue a sua Bíblia ou ligue no seu smartphone, colocando no modo avião, e abra no Evangelho de Lucas, livro de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. O tema da mensagem desta noite, como você sabe, é o sábado e o milagre da cura. E vamos aí estudar um pouco acerca de mais um milagre de Cristo, uma indagação que ele fez. Vamos entender a respeito do sábado também. Lucas capítulo 14, versículo 1, todos encontraram? Feche os seus olhos novamente para falarmos com Deus. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Hoje foi um dia bonito, ensolarado. Estivemos envolvidos em algumas atividades, outros descansando, mas no início dessa semana escolhemos vir à Tua casa, Senhor. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o bom Espírito nos trouxe aqui. E aqui nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. E o que queremos é que o Santo e bom Espírito fale conosco agora. Que o ser humano se cale e possamos apenas ouvir a Tua voz falar ao nosso coração, à nossa mente. E ao ouvirmos a Tua voz, possamos entender e receber forças de Ti para colocar em prática no nosso dia a dia. Cada um chegou aqui, Senhor, com uma perspectiva, com um desafio para essa semana. Pai, tudo nós colocamos diante de Ti, nossos anseios, nossos pedidos, desafios, e Te pedimos que Tu tome em Tuas mãos e resolva tudo de acordo com a Tua vontade, Senhor. De uma maneira muito especial, visite nesta hora os Teus filhos, o Willy,
Luana, que estão em algum lugar aqui dessa cidade, que eles sintam o teu toque, o teu poder, e pelo teu poder eles possam ser libertos de todo o mal e de toda a circunstância que o inimigo possa colocar na vida deles, Senhor. Que eles possam ser abençoados por Ti e ouvir a Tua voz nesta hora. Cuida de nós, cuida dos Teus filhos também que não puderam estar aqui, que eles também sintam esse Teu toque. Tudo isso nós Te pedimos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Lucas capítulo 14 diz assim, versículo 1: Aconteceu que ao entrar ele, Jesus, num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante deles se achava um homem hidrópico, uma pessoa com inchaço, uma doença. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. Versículo 5. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam, ficaram quietos. Todos nós temos alguma crença de senso comum que nós aprendemos na jornada da nossa vida, na sociedade, na família, e nós proferimos muitas vezes. E talvez essas coisas, ditados, crenças que nós falamos por aí, nem sempre são verdades, conceitos adquiridos, e com o passar do tempo nós sabemos que esses conceitos, esses ditados caíram por terra. Um deles, por exemplo, que foi muito falado e ouvido antigamente, era que nós, como seres humanos, utilizamos apenas 10% do cérebro. Aí era falado, já pensou se você utilizando 10, pudesse utilizar mais, como você cresceria intelectualmente e tudo? E a bem da verdade que a ciência, ao estudar essa questão do cérebro, percebeu que, na verdade, nós usamos praticamente todas as partes do nosso cérebro, e a maioria está ativa o tempo todo. Mas foi uma crença. Outra que eu aprendi lá na minha cidade, lá na minha região, eu ouvia muito quando criança, era: olha, se você comer manga e tomar leite, você vai morrer. Alguém ouviu isso aí? É para cá também? E aí ficava, não pode comer uma manga e tomar leite, que era uma crença, e você ficava com medo. E a gente percebe hoje, com a idade, maturidade, que isso era uma crença boba, mentirosa, porque acredito que quando já tomaram aqui um suco de manga com leite, ou um mousse de manga, e alguém morreu, eu já tomei, já comi, e não morri. Crenças, né? Outros dizem por aí, e eu já disse também muito, o raio nunca cai 2 vezes. Falamos ou não falamos? Alguém fala isso aí? Mas que coisa também que não é propriamente verdade, porque na realidade os raios podem e frequentemente caem sim no mesmo lugar várias vezes, principalmente em lugares afastados, em lugares isolados, lugares altos. Crenças. Outra que trazemos assim, ou então ouvimos, é que os camaleões, eles se camuflam, eles se adaptam, mudam conforme o ambiente. E, na verdade, a biologia vai explicar que não é uma camuflagem. Essa mudança de cor se dá frequentemente pela resposta às variações do clima, da temperatura, né, da luz ou até mesmo do humor do camaleão. Não tem a ver com se camuflar com o ambiente. E são coisas que nós vamos crendo e falando. E outra que você já deve ter ouvido é sobre o sábado. O sábado é o dia que o adventista não trabalha. O sábado é o dia do não, o dia que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. É uma expressão que mesmo nós utilizamos para falar acerca do sábado como um dia que não pode. E olhamos para os nossos filhos, para as crianças, e falamos, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir a tal lugar, não pode ver tal coisa. E realmente existem ações que não são lícitas para o sábado,
mas o segredo real do sábado, da felicidade do sábado, da bênção do sábado, não está relacionado a não fazer, ou não poder, ou não, mas sim mudarmos o foco para o sim, para o que nos é permitido, para o que nos é lícito, para as bênçãos que receberemos, ao invés do não. Porque o sábado nada mais é do que um presente de Deus para a humanidade. E é verdade que eu já ouvi muito isso, principalmente de colegas, de outros amigos, de outras denominações, o judeu guardando o sábado, como se o sábado fosse para o judeu. Mas vamos lá então verificar se o sábado de fato é para o judeu. Abra em Gênesis no capítulo 12, vamos ler esse texto, Gênesis no capítulo 2, você sabe que Gênesis é o início, a criação, onde Deus forma os céus, a terra, e Ele utiliza a semana literal para criar em 6 dias, mas no 7º dia especialmente Ele faz uma coisa. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, o que Ele fez? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E fez o que mais? E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador. Já tinha judeu aqui? Já tinha adventista do 7º dia aqui? Quem é que estava criado? O ser humano, Adão e Eva. E Deus, no momento ali do término da criação, pega o sábado e fala, descansar nesse dia, Deus não se cansa, mas Ele deixou o exemplo, Ele abençoa e santifica esse dia. E quando nós olhamos para isso, a gente lembra que não tem nada a ver com judeu ou qualquer outra circunstância, porque na verdade, quando a gente olha a Bíblia, o povo judeu só vai surgir centenas de anos depois deste relato aqui, após Abraão, e a palavra judeu só vai aparecer na Bíblia a primeira vez em 2 Reis, capítulo 16, no versículo 6, e outra vez em 2 Reis, no capítulo 25, ou seja, no 8º a 6º século antes de Cristo. Mas antes da existência deles, o sábado já estava estabelecido, já estava colocado, abençoado, separado por Deus. E não é uma ideia bíblica a questão de que descansar nesse dia, santificar o sábado, é uma prática exclusiva para o judeu ou para o adventista do 7º dia. Não, é para todo o ser humano, para todo o ser humano. E a questão do sábado tem um foco especial também, que nos relembra que Deus é o nosso Criador, Ele nos sustém, Ele que nos mantém. Toda vez que o sábado é observado, nós nos remetemos ao Éden, lembrando que nós temos propósito, que nós fomos criados por um Deus amoroso e temos um dia especial para estarmos com Ele. E em toda a Bíblia aparece esse conceito do 7º dia, a questão do descansar, mostrando que isso é para nós. Essa palavra aqui que nós lemos, que santificar, é oriunda do hebraico kadosh, que quer dizer separar, para um propósito específico. O sábado é um dia diferente, ou pelo menos deveria ser, porque é isso que nós encontramos na palavra de Deus, e é uma doutrina fundamentada na criação de Deus, como Ele, nosso Criador, que dá base a todas as outras doutrinas que nós cremos. Se nós eliminamos o sábado da nossa vida como um marco da criação de Deus, para nossa observância, para nosso descanso, nós também estamos rejeitando a Ele como nosso Criador. Esse é o ponto do sábado. Mas o próprio apóstolo Paulo veio nos advertir em Romanos que iam preferir seguir homens do que seguir a Deus. Mas a gente percebe que Deus abençoou e santificou o sábado,
porque o sábado é um presente de Deus para a humanidade. E isso também está ligado ao aspecto da adoração. Adoração. Porque o sábado você demonstra de fato quem você adora. Se você está aqui, se você está nos assistindo, provavelmente você vai dizer que adora a Deus. Eu amo a Deus, eu vou à sua casa. Mas quer saber de fato se você adora a Deus? Pense no que você faz no sábado. O que é que você faz no sábado? No sábado você utiliza para ganhar dinheiro? Talvez não seria então o dinheiro o Deus da sua vida? Não, pastor, o sábado eu passo o dia dormindo, descansando. Espera aí, então você está adorando a você porque você merece? E é interessante que o que eu mais ouço há anos, antes de ser pastor, sendo membro de igreja, líder, não quero nada porque o sábado eu já trabalho a semana toda, mas o sábado eu quero ficar em casa, eu quero descansar. E aí nós somos conhecidos de fato por ser as pessoas que não fazem nada no sábado. Porque nesse aspecto do sábado ter sido abençoado, separado, santificado, e também tem o aspecto do descanso, nós queremos nos isolar em casa. Não fazemos nada, mas não é esse o aspecto que Deus coloca para nós. O sábado não é para ficar dormindo, não é para passar em casa sem fazer nada, só vendo vídeo de louvor na TV, enfim, estou guardando o sábado. E aqui nós vemos, e voltamos para Lucas capítulo 14, porque Jesus, ele está ali em uma casa de um fariseu, num banquete em um sábado, porque conforme em Lucas capítulo 4, versículo 16, vai dizer, isso era um costume dele, ir à sinagoga e à casa de ensino, à casa de Deus, adorá-lo, aprender e ensinar, mas estar com as pessoas também, e também abençoar as pessoas. E um lado bom, ele estava numa ceia, num banquete. O sábado é sim para nós estarmos juntos celebrando, sim, festejando também. E quão bom é quando nos encontramos para comer juntos, não é verdade? Tivemos um encontro recentemente de jovens na casa do pastor Eronildes, e que alegria foi ali comendo, conversando, uma verdadeira festa. E Jesus aqui, ele dedicava esse dia também para descansar, como o próprio Pai havia ensinado no mandamento. Mas o descanso de Cristo estava relacionado a abençoar outras pessoas, a curar outras pessoas. Esse é o verdadeiro descanso. Sabe, já há alguns anos o sábado para mim tem sido turbilhão de atividades. Ontem mesmo foi uma desses dias, preguei aqui, não sei se a maioria estava, fui depois em outra igreja com outros irmãos, passei ali conversando, depois fui nos Aventureiros, depois estive aqui no Sorá no coral, junto, fazendo meditação, depois fui para outro evento à noite, num luau na praia ali, também meditação com os jovens, fui chegar em casa 10 e pouco da noite, e aí tinha que acordar 4 da manhã para 6 horas, estar na beira-mar norte, e atividades, e eu cheguei à noite e falei, nossa, tanta coisa, mas eu recordo que deitei assim e falei, nossa, estou descansado. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós dedicamos a nossa vida para abençoar outras pessoas, esse é um verdadeiro deleite, esse é um verdadeiro descanso. E eu orava a Deus, obviamente, também que o Senhor me falei, Deus, eu não quero acordar de madrugada cansado. Porque esse turbilhão de atividades, tem que acordar cedo, estudar e correr, fazer a meditação lá com o pessoal da igreja. E aí eu orei e falei, não quero. Acordei, fiz minha meditação, fui lá e ainda bati meu RP em 5 quilômetros. Isso significa que ainda bati meu recorde de tempo correndo. Sabe o que é isso? Sou eu? Não, é o descanso que Deus quer dar. É isso que a gente tem que entender na nossa mente, que o sábado vai ser proveitoso, deleitoso, quando eu estiver fazendo dele uma bênção para as outras pessoas. Esse é o ponto do sábado. Obviamente que você também tem que descansar. Eu parei em casa, nesse turbilhão ontem, fui em casa para trocar de roupa, sentei no sofá, fechei 10 minutos o olho, dei uma pescada, levantei. Obviamente, você não precisa isso, porque para mim é requerido isso.
mas você pode descansar 30, 40 minutos, e a própria ciência vai dizer que um descanso desse é suficiente para você repor as energias e continuar nas suas atividades. Não é isso que essas multinacionais, essas empresas grandes fazem nos seus escritórios? Tem um lugar separado para eles descansarem ali pós-almoço, 30 minutos, para produzirem mais? Por que na casa de Deus é diferente? Porque no sábado você não pode sair para dar um estudo bíblico? Porque no sábado você não pode ir abençoar outra pessoa com uma visita, com uma palavra de esperança? Não, pastor, o sábado não mais uma reunião, mais uma atividade, não, passo o dia todo correndo e chego em casa à tarde, o sábado também. E aí, de fato, a gente percebe uma coisa, que a gente não está vivendo o sábado da maneira correta, porque o sábado é um presente de Deus, e se essas atividades da igreja sobrecarrega, prejudica alguma coisa, saúde, então tem alguma coisa errada aí nesse caminho. E principalmente, está faltando algo da minha parte, se o sábado não é uma bênção. Porque Jesus nos mostra como fazer. E aqui nesse sábado ele indagou aqueles religiosos: é lícito curar? Eles ficaram calados, porque qualquer coisa que eles respondessem, eles não iam conseguir sustentar. Aí Jesus cura, e depois ele pergunta: e se fosse um filho, ou um boi teu, ou ovelha, você ia lá resgatar? E mais uma vez eles ficaram calados. O sábado deveria ser o dia assim que nós mais trabalhamos. Nós não deveríamos ser conhecidos por aqueles que não trabalham no sábado. Se nós observarmos o sábado da maneira real, nós seremos trabalhados sim. Esse é o povo que trabalha, mas trabalha em prol de ajudar o próximo, de abençoar o próximo. Quantos de nós, quantas vezes no sábado, em vez de olhar para as minhas atividades, para o que eu quero, fui no meu vizinho e falava: vizinho, você está precisando de alguma coisa? Quer que eu está doente, está impossibilitado? Quer que eu limpe a sua casa aqui, que eu varra aqui? Quer que eu lave a sua louça, vizinho? Não, pastor, no sábado? Não. Você vê, a gente se perde na religiosidade muitas vezes, porque nós podemos sim, devemos trabalhar no sábado, mas para abençoar os outros. É isso que Jesus trouxe para nós, um dia de descanso sim, descanso das atividades da semana, do trabalho árduo, mas um dia para descarregarmos tudo no Senhor e pararmos de olhar para as nossas necessidades, as nossas angústias, porque isso de fato nos torna pesados. E aí no sábado a gente continua: não quero esquecer isso, mas quer esquecer daquilo em casa dormindo. Mas quando você de fato olha para o outro, para a necessidade do outro, você está descarregando no Senhor as suas canseiras, seus problemas, está sendo abençoado e abençoando as outras pessoas. Porque o sábado é um dia de compromisso com o próximo. E Jesus justamente destaca esse aspecto para nós demonstrarmos compaixão e amor ao próximo, lembrando, como vimos em Gênesis, que Ele é o nosso Criador, que o sábado sim é importante, que reconhecemos que Ele nos sustém, e é o dia que nós o adoramos magnamente, ainda de forma mais gloriosa. Eu digo que o sábado é a cereja do bolo. Por quê? Durante todos os dias na semana eu tenho minhas atividades em casa, leio a minha Bíblia, oro, faço culto com a esposa, mas o sábado eu digo que é a cereja do bolo, porque a gente vem aqui, está junto, a gente se abraça aqui no momento, a gente louva junto, no momento da escola sabatina ouve as angústias dos outros, e a gente ora um pelos outros, estamos juntos. Isso é o sábado. Esqueço totalmente as contas, esqueço as atividades seculares, paro de pensar em mim, penso em Deus. E se você for olhar a palavra de Deus, você vai ver que o marco da eternidade é um sábado até outro sábado, porque Ele continuará. E a verdade é que todos os dias serão sábados, no sentido de que nós teremos uma ligação estrita, íntima com Deus, mas o sábado especial, o sétimo dia, continua sendo aquele dia de festa, de regozijo. Nossa, meu irmão, será que o sábado tem sido isso na tua vida, ou está sendo um fardo? E nós estamos assim, chegamos esse ano aqui, pastor Chagas e eu,
E aí vamos marcar a reunião de comissão no sábado, 3 horas. E temos aí o primeiro desafio, hein, Paulo? Nossos anciãos e nosso primeiro desafio, sábado. Será que teremos algum compromisso? Porque também é colocado que esses aspectos da igreja é para resolver problema. Não, toda vez que nós nos reunimos aqui, é um propósito, adorar a Deus e missão, salvação das pessoas. Se nós viemos para cá, para outras razões, estamos errados em tudo. Então, todas as reuniões que acontecem aqui, seja no sábado, é para a salvação das pessoas. E é para isso que nós estamos aqui, relembrando. O profeta Isaías vai falar dessa bênção maravilhosa, capítulo 55, se eu não me engano. Se você se desviar de profanar o santo sábado do Senhor, parafraseando, nas minhas palavras, não fazendo as coisas que você quer, não olhando apenas para si, mas olhando para Deus, e desviar os teus pés de profanar, Ele vai dizer que Deus te fará cavalgar nas alturas, significando que você será plenamente feliz, você será plenamente abençoado, e você terá um sábado, um dia muito especial, e não só o sábado, mas a tua vida. Se a humanidade tivesse sempre esse elo do sábado, não existiria ateu, não existiria tantas doenças psicossomáticas, não existiria tanta depressão, tanta ansiedade, porque seria o dia que nós gozaríamos no Senhor, seríamos em paz. E você sabe que o sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus para o povo dele dos últimos tempos. Estudamos durante a semana que ela continua em vigência, toda a lei de Deus, inclusive o sábado. E nós devemos lembrar justamente que o sábado é para isso, para termos um sim para Deus, um sim para o próximo. E não posso isso, não posso sim. Se é para abençoar, posso todas as coisas se for para abençoar aquela pessoa. Quer dizer, todas as coisas com parâmetro na palavra de Deus. Porque Jesus, quando nós olhamos aqui, Ele não cura esse homem apenas fisicamente, mas Ele traz uma mensagem de esperança. Porque no sábado Ele te utilizou para mostrar para as pessoas que Ele tem poder para libertá-las de toda e qualquer amarra, de todo e qualquer vício, de toda e qualquer doença, de todo e qualquer problema. É isso que Ele mostra, que o sábado nos dá esperança, e em breve nós viveremos um sábado eterno com Deus, sem mais dor, sem mais morte, sem mais coisas, preocupação, e é isso que eu mais sonho, e é por isso que eu amo tanto o sábado. Não é fácil para mim, estou aí no primeiro ano, mas não é fácil no sentido que é muita coisa. Ontem mesmo tive que cancelar um compromisso que eu falei, não vai dar para eu chegar aí a tempo. Mas é tão bom quando você chega em casa e põe a cabeça no travesseiro e conversando com Deus, relembra que você, sendo um pecador miserável, Deus te usou para abençoar outras pessoas. Que privilégio. E eu vou dizer para vocês, há muitas pessoas por aí sedentas, próximas a você, que eu não tenho acesso, que os anciãos não têm acesso, mas você tem. Quem sabe você não pode abençoar essas pessoas no sábado, já que a tua semana é tão corrida, trabalha o dia todo, à noite, estuda, faz no sábado, faz uma visita, vai junto, leva a palavra, abençoa, porque o sábado é o dia de esperança, e dia de nós mostrarmos esse Deus maravilhoso. Não é o dia do não, não é o dia do não pode, é o dia da bênção. Ontem eu mencionei acerca de um goleiro e acabei citando o nome Sérgio, mas na verdade a história do goleiro que eu citei ontem é Vitor Ressurreição. Vitor, como eu citei, ele era um goleiro que ele nasceu na Bahia, e aí o auge da sua carreira foi no time do Londrina, no Paraná. Em 2014, ele subiu com Londrina da Série D para a Série C, ganhou o campeonato paranaense, o estadual. Em 2015, subiu da Série C para a Série B, e ali ele foi um dos melhores jogadores do campeonato da Série C, sendo um goleiro de fato com expressão muito bom.
E aí veio a maior oportunidade da vida dele. Ele ia jogar a Série B, né, com Londrina, mas aí ele foi contactado, como eu comentei ontem, pela Chapecoense. E você lembra que a Chapecoense estava na primeira divisão, tinha subido todas as divisões, estava ali num ano muito bom, 2016, e fez um contato com o Vitor para contratá-lo. Ó, você vai ganhar 4 vezes mais o salário que você ganha aí. E você vai jogar num time de primeira divisão, jogando os campeonatos agora sul-americanos. E óbvio, Vitor, a chance da carreira dele, nossa, como que eu não aceito? Mas nesse ano de 2016 que ele recebeu essa proposta, ele tinha conhecido a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estudar a Bíblia, e estudando a Bíblia, ele viu que o sábado era o dia do Senhor, santificado, abençoado, separado, e ele falou assim: ó, Chapecoense, eu aceito esse contrato com uma condição, que vocês me deem o sábado livre, que eu não treino e nem jogo. E obviamente, você sabe, você pode pesquisar, ele tem um testemunho na internet, ele foi dispensado, porque tem jogos ao sábado, tem treino. Foi dispensado do Londrina também, não jogou a Série B, porque não deram para ele o sábado. E aí, no ano de 2016, foi o ano que teve aquela tragédia com o avião da Chapecoense. E ele tinha decidido observar o sábado, como Deus manda. E se ele não tivesse feito essa decisão, provavelmente ele estaria dentro daquele avião que caiu com a Chapecoense indo disputar a final em Mendeli. Porque ele decidiu obedecer a Deus e guardar o sábado. Sabe, talvez o sábado não seja prazeroso para você. Não foi para mim por algum tempo. Para mim, como eu já contei, o sábado era o dia que eu jogava futebol, eu amo futebol ainda. Jogava, assistia, ia para a igreja no sábado, não pode assistir televisão, vai ter a final da Champions League. E aí ficava aquilo, aí quando eu via, estava olhando os grupos, estava ouvindo na rádio, quando eu vi, ligava a televisão. Por quê? Porque, na verdade, eu não tinha entendido que um sábado é um dia especial de contato íntimo com Deus, de descansar nele, de se desligar e viver a experiência real da presença dEle. Sabe, meu irmão, meu querido que me assiste, se você ainda não teve essa experiência, é porque há alguma coisa errada no teu relacionamento com Deus. Porque o tempo passou e eu fui entendendo o que Deus quer de mim no sábado. Hoje, pode ter jogo, pode ter o que for, não abro os grupos, não me atento, porque o sábado para mim é maravilhoso pensando em outras coisas, não em mim nem nos meus gostos, mas pensando em Deus e de alguma forma ser um instrumento dEle para abençoar as outras pessoas. Deus te trouxe essa noite aqui, fez você conectar aí nesse canal, para relembrar que o sábado é um presente para você. Mas o que você tem feito com esse presente? Nós iremos ouvir uma mensagem musical agora. A Vicky irá cantar. Enquanto ela estiver cantando, pensa como tem sido os sábados. Será que você tem abençoado as outras ou você tem pensado só em si? Se porventura você, assim como eu, de alguma maneira, em momentos não quis saber de estar envolvido nas coisas de Deus para abençoar os outros, peça perdão a Ele, mas renove a sua aliança com Ele e tome hoje a decisão com Ele de falar: Senhor, esse próximo sábado agora eu quero ter uma experiência real contigo, maravilhosa, extraordinária, salvífica, onde eu não pense em mim, pense em Ti, em abençoar outras pessoas. Por favor, Senhor, me dá forças para isso. Se esse for o teu desejo, enquanto você ouvir esta mensagem musical, que você fique em pé, mostrando para Deus que você quer sim ser um observador do sábado, que você quer continuar santificando esse dia, separando para um propósito específico. Então, enquanto você ouve, se for o teu desejo, fique em pé. Você que nos está assistindo, fique em pé, tome essa decisão e peça forças dEle, para que no próximo sábado você possa, de fato, observar como Deus quer.